no Espaço Livre, na Rádio Itajubá 107.7 FM, a primeira da cidade. E hoje vocês estão com o Diego Diz, estou muito feliz. É impressionante, né? Esse negócio de Diego Diz, estou muito feliz, eu sempre estou risada. Mas hoje feliz por quê? Porque é lançamento de Natureza, é uma música que eu já tenho muita expectativa em lançar e hoje a gente vai escutar ela junto aqui. E além disso a gente vai ter um tema, que é o tema O que você faz pelo meio ambiente, para a gente gerar uma discussão bacana aqui. Estou com meus convidados aqui, Sítio Pé da Pedra, obrigado vocês terem vindo, e Lixo Zero também, com a Priscila e o Matinto. O Matinto eu tenho que comentar porque, cara, ele é músico daqui da cidade e ele sempre tem me ajudado nos ao vivos. O cara já tirou aí todas as minhas músicas, Ansiedade, Caminhada e Natureza também. Então, estou muito feliz. Vamos fazer sorteio de bolo de pote hoje da Doce Félix, então tem bastante coisa pra gente falar, muitas notícias, tá joia? Queria que vocês primeiro se apresentassem, né, rapidamente, assim, o projeto de vocês, o Jax e a Laura, né, que estão aqui representando o Sítio Pé da Pedra. Primeiramente, né, obrigado por vocês terem vindo. E fala um pouquinho pra gente do projeto do Sítio Pé da Pedra. Então, a gente queria agradecer o Fala espaço. perto do microfone. Tem que falar pertinho do microfone, bem pertinho, que esse microfone aí ele é meio... Então, queria agradecer aqui o espaço, a Rádio Itajubá, o Diego, para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre o nosso trabalho. A gente tem um trabalho lá no Sítio Pé da Pedra, aqui na Pedra Preta, em Itajubá, onde a gente faz oficinas aí de bioconstrução, de agrofloresta, reflorestamento. A gente está fazendo um trabalho bem legal de reflorestamento lá, de proteção das nascentes. Educação ambiental. E educação ambiental, principalmente com as crianças, que é o nicho que a gente quer pegar bastante, assim. legal. É importantíssimo, né, que as crianças já venham com, né, essa alfabetização ambiental, assim, né, com outra consciência, né. Plantar uma sementinha, né. Plantar uma sementinha. Aqui a gente está também com a Bela aqui do ladinho, né, que eu acho que tem que falar, né, que a Bela está acompanhando aqui. A Bela também é equipe Sítio Pé da Pedra, já fui essa semana atrás aí, fui com o Jax lá, e aí o Jax sai com ela sai ajudando, né, fazer todo o manejo aí de agrofloresta, muito legal ver. Participa de tudo. Fala pra gente um pouco, Pri, Matinho, sobre o Lixo Zero. Fala pertinho do microfone. Queria agradecer também o convite. Meu nome é Priscila, eu que inventei a moda aqui do Lixo Zero há 2 anos atrás, e aí juntei uma galera boa para trabalhar junto com a gente. E a gente está aí há 2 anos, né, trazendo algumas ações para Itajubá, fazendo alguns movimentos, convidando a galera para participar, para opinar. O pessoal também do Pé da Pedra se uniu com a gente lá atrás, participaram com a gente de várias ações bacanas. Então hoje a gente vai apresentar um pouquinho para vocês. É legal, quando eu falei que queria trazer esses 2 projetos para trocar ideia, eu conheci os 2 separadamente e não sabia que vocês já tinham tido essa aproximação, e fiquei muito feliz que vocês já têm, né, essa aproximação, já teve até atividades que vocês trabalharam juntos e tal. Vamos falar sobre todas essas atividades, e o Espaço Livre também é notícias, né? Vamos falar um pouquinho de algumas notícias aqui. Eu baixei uma notícia aqui que fala sobre o Atlas da Violência. Vocês já ouviram falar disso? Atlas da Violência? O Atlas da Violência é um documento, né, que fala sobre a taxa de violência, né, entre a cada 100 mil habitantes do Brasil, né? E, bom, o resultado é que no Brasil a gente está numa queda da violência, né, de 2,3% em relação ao ano, né? E aí os dados, né, são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP, né? E aí, o interessante dessa notícia é falar aqui, né, a média de violência, né, no caso, ela foi reduzida para 21,2 a cada 100 mil habitantes, né? E tem alguns estados aí que se destacam, né, tanto para pior quanto para melhor. E aí Alagoas, por exemplo, está acima da média de 21,2, né? Alagoas está com 35,3, né, como estado violento. Amapá está com 57,4, mas a gente tem aí uns destaques bons, né? Não vamos ficar falando só do ruim, mas dos bons. A gente tem aí que, né, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo estão abaixo da média, né? E São Paulo tendo o menor índice de violência, né? É engraçado pra gente mineiro, como a gente vive assim no interior, né? A gente se sente seguro, eu me sinto seguro assim em Itajubá, talvez não tanto em Pouso Alegre, minha cidade natal, porque a gente vê muitas notícias lá assim, né, de violência.
Mas a gente vive num ambiente tranquilo, a gente ainda consegue sair de casa, de repente deixar um portão aberto, né, e tudo mais. Mas o estado de São Paulo é o que registrou a menor taxa de violência entre os habitantes, que é de 6,4. Né? Em Minas Gerais, a gente tem uma taxa de violência de 11. Né? Vocês se sentem seguros aqui, gente? Em Minas Gerais ou não? Sinto, com certeza. Inclusive, Itajubá eu acho que é um lugar muito privilegiado para a gente estar, assim, porque é muito diferente do padrão geral. Como você comentou, Pouso Alegre mesmo, uma cidade que cresceu demais nos últimos anos, nos últimos 10 anos desde que eu morava lá, tá uma loucura. Então, as dinâmicas da cidade têm que ser diferentes, né? As iniciativas da prefeitura, etc., não estão corroborando para manter a segurança da cidade. E para além disso, eu morei em São Carlos, no interior de São Paulo mesmo, uma cidade bem violenta, assim, que às vezes não reflete o que a gente vive em Itajubá. Então, quem está escutando na rádio, eu tenho certeza que se sente privilegiado de estar aqui em Itajubá, porque tem muito lugar seguro. Evidentemente que tem seus percalços, seus problemas, mas no geral, aqui é bom pra caramba mesmo. Eu acho que essa média de São Paulo deu pequena, porque é crimes por habitante, né? E como é o estado mais populoso, isso dá uma diluída. Então não é uma coisa a se comemorar, eu acho que não é tão positivo assim quanto parece. Bom, vamos para uma outra notícia aqui, gente, do Ministério da Comunicação. Tá? O governo federal deu mais um passo para ampliar o acesso de internet nas escolas públicas do Brasil. Em ação conjunta, os Ministérios da Comunicação e da Educação avançaram na elaboração do novo edital de Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que deve levar banda larga de alta velocidade e Wi-Fi a milhares de unidades de ensino do país. Uma nova lista com mais de 14 mil escolas elegíveis para a chamada pública foi enviada pelo Ministério da Educação ao Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação. O Ministério de Comunicações, o Ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destaca a importância de levar conectividade às escolas públicas e reforça que a internet é indispensável para o desenvolvimento do país. O que vocês acham, gente? Vocês acham legal a notícia? Fala aí, Laura, para nós. Eu acho legal, claro, você ampliar o acesso à internet, né? Mas eu acho que o nosso problema é muito mais estrutural, né, nas nossas escolas do que a internet, né? Exato. Eu acho que a gente que é privilegiado de sempre viver com a internet, né? Eu sempre fui, né? Então, desde a época da internet de escada e tudo mais, eu penso assim até nos nossos lançamentos. O Matinho, que é músico, assim, às vezes a gente está muito preso em lançar as nossas coisas na internet, comunicar as coisas pelo Instagram ou pelo Facebook, né? Mas a gente sabe que tem uma grande parcela da população que a gente nunca vai conseguir atingir, né? Porque simplesmente não tem esse acesso que a gente tem, né? E às vezes eu fico muito pensando nisso, sabe? Tipo assim, quem são essas pessoas, sabe? Eu queria, né, ir nesses rincões aí, assim, para entender, né? E eu acho que talvez, né, já dando acesso, é um passo para que essas pessoas elas consigam se informar de alguma forma, né? Se informar de uma maneira melhor, né? E eu acho que a minha preocupação, igual a Laura falou, a minha preocupação estrutural é como que a gente pode ensinar essas pessoas a utilizar a internet de um jeito legal, né? Porque levar a internet já é importante, mas como ela vai procurar aquilo? Será que ela vai estar procurando nas fontes corretas? Será que ela vai ter a criticidade de procurar uma notícia em diferentes vieses, diferentes ângulos, né, para saber se aquilo é uma fake news ou se não é, né, porque de repente a internet manipula pra caramba também, né? Eu acho que tem muitas camadas, até um assunto que é uma buzzword aí da semana mesmo, mas a CPI das bets, por exemplo, isso tudo tem a ver com a internet, cara. Eu sei que é um assunto até delicado, mas você vai fornecer o acesso à internet para crianças, adolescentes e todo mundo, enfim, popularizar isso cada vez mais e democratizar. Eu acho que isso é fundamental. Mas o que as pessoas acessam e como as pessoas acessam, como você falou, é um problema muito estrutural, de educação mesmo, de garantir que essas pessoas vão ter um acesso consciente do que elas estão consumindo, enfim. Eu acho que vocês, como... Você é mãe? Certo? Sou. Então eu imagino que as preocupações são diversas, né, com o acesso. Eu até queria perguntar para você, assim, dessa sua perspectiva, até você, Pri, que vocês têm criança em casa, assim, o que vocês veem dessa questão do acesso à criança à internet, como que vocês balizam isso? Eu acho que é interessante saber disso. Eu achei bem interessante uma reportagem que eu vi uma vez, dos países nórdicos, eu acho que era a Suécia ou a Noruega,
que eles já colocaram essas disciplinas nas escolas de exatamente ter isso, aprender a usar a internet. Então, olha, a gente vê uma notícia, vamos procurar várias fontes para combater essas fake news. Já tem, por exemplo, falando, tanto tempo de tela, então eles já conseguiram fazer essa educação desde pequeno, desse acesso à internet, que é uma coisa que a gente não tem, né? Nem os adultos, nem gente adulta tem. Então acho que é uma coisa que a gente precisa também pensar nisso no futuro. É o desenvolvimento do senso crítico para depois poder ter esse tipo de acesso, né, e saber o que está fazendo, etc. Mas assim, né, pelo sim, pelo não, né, a gente tem essa preocupação com o modo de como, né, o cidadão vai consumir coisas na internet. Mas de fato a internet hoje é meio que quase uma infraestrutura básica, né? Assim, as pessoas elas pagam luz, pagam água e tem que pagar a internet, né? A gente está num mundo muito digitalizado e a internet a gente sabe que ela traz a possibilidade de renda também, né? Então eu acho feliz que as crianças de outros lugares aí que ainda não têm, né, vão estar em contato com a internet e pela escola, né? A gente acredita que a escola possa ser o melhor lugar para eles aprenderem o uso dela, igual a Laura está falando e vocês também falaram. Para usar ela com criticidade, beleza, gente? Agora, gente, falar um pouquinho sobre o meu lançamento aí, puxar a sardinha pro meu lado aqui agora, Nato Reza veio ao ar. Faz tempo que eu tenho essa música guardada na manga aí, né? Gravamos lá no Abreu Road com um amigo meu, Zé Abreu, e o Matheus, né? Matheus Perna, Matheus Leite. Uma música que é um Ijexá, né? Que eu puxei um pouquinho da brasilidade, um pouquinho de Gilberto Gil ali, mas também misturado com um reggae, certo? Você solta o áudio pra mim, Rogerinho? Já pode soltar? O Rogerinho é demais, cara. Então vamos escutar aí. O suficiente de qualquer barulho que ensurdece. Eu faço minha oração, eu comigo mesmo, um diálogo sincero, uma prece. Eu faço uma conexão. A gente pode falar aqui agora? Pode falar que ninguém Baixa sai não, esse clima na cara. então tá bom, pode falar pra gente. Essas pessoas ficam quietinhas, senão sai no ar assim em cima da gente. Não, tá só no áudio. Você falou um absurdo, então acho que não é bom. Vai sair lá na live. Ao sentir esperança, criança adormecida se despertar. Meu corpo se energiza, mente aberta. Meus pensamentos coração em segurança. Busco de teu passado, ficaram ficaram marcados e assim prosperaram. Vidas agradecidas e se coisa na cabeça só pode classificar cozinha e depois de um certo horário não pode acessar mais. Tem um tempo de acesso, acho que é 60 minutos. Então eles têm tudo controlado, então eles estão se deixando, mas eles têm que Vamos escutar isso aqui, vamos falar um pouquinho sobre a música só, vou chamar o break. Aí depois eu vou falar uma notícia penal, eu quero falar da adesão dos municípios, só para linkar com a fala que já é uma oficina da PNAP. E aí eu já falo mais pontual, mais avisando, mas não é mas se você ficar aqui para a gente Eu posso falar um pouco da oficina que a gente fez agora? Isso é verdade. Você que se inscreveu. Na verdade é isso. Só para começar. eu faço uma conexão. pode falar antes, eu achar que tem uma coisa que você esqueceu, eu pergunto. A gente esqueceu de falar o horário, esqueceu de falar o dia, né? Acho que você vai esquecer, né? Por exemplo. Aí fala vai pra mim, não te quer, E a sua presença nos diz que não é real. Eu sinto sua o pessoal recebeu pra não ver a galerinha tá curtindo aquele calminho lá. A ansiedade, mas essa mas aí, você gosta de jogar. Aí o pessoal vai falar, nossa, que hoje de manhã é muito gostoso, de manhã. A hora da manhã, eu vou subir a
Poste é a parte do reggae, vamos a parte do reggae. E depois ela vem com instrumental. Você sabe como é que é a música? Quando tá tocando, lembra tudo, né? É o Salve pessoal, essa foi Nato Reza, minha música, Diego Diz. Muito feliz, lançamento hoje, tá lá no Spotify. Se você quiser também me segue lá no Instagram, @diego.dizz. Pra quem Diego Diz, as pessoas às vezes falam Diego Dias. Não, Diego Dias não, DIZZZ. E muito feliz de ter lançado essa música que fala um pouquinho sobre conexão espiritual quando a gente está em algum lugar, né, algum lugar do meio ambiente, que seja no alto de uma montanha, no meio do mato, na frente de um lago, né, na praia. Eu acho que em geral todo mundo sente, né, essa conexão, assim, um acesso com outros tipos de energia, e é um lugar assim propício para que você, né, a gente que está vivendo num dia a dia atribulado, na correria, a gente consiga olhar para si mesmo, né, se conectar consigo mesmo. Então essa música ela tem um lugarzinho muito especial no meu coração. E hoje, aqui, com o tema, né, o que você faz pelo meio ambiente, eu acho que tem tudo a ver. Se as pessoas talvez olhassem, né, o meio ambiente como uma divindade, né, como algo sagrado, talvez a gente não estivesse vivendo muito do que a gente vive de crise ambiental. Eu vou chamar rapidinho os comerciais aqui, né, vamos fazer um intervalinho e logo a gente volta com o tema, e aí a gente vai deixar livre aqui para Lixo Zero, Sítio Pé da Pedra, e a Flávia também, que já chegou aqui, que vai falar um pouquinho da aquarela, a oficina de aquarela dela. Também pra gente comentar todos juntos, beleza? Tamo junto e já já a gente volta. Espaço Livre, de segunda a sexta-feira. É uma experiência, né? Respeitar pelo mercado, escolha ao máximo. Mais de 400 cursos de graduação, pós-graduação à distância, disponíveis em mais de 750 cursos. Pode, sério. Quer se diferenciar ainda mais no mercado de trabalho? Destaque-se com a Uninter e conquiste um diploma respeitado na verdade. Faça uma graduação à distância com até 80% de desconto na mensalidade segundo o tamanho do seu potencial. Para você que já é formado, faça 2 pós-graduações à distância pelo preço de uma. Invista na sua carreira com a melhor EAD do Brasil e vire a chave para transformar o seu futuro. Inscreva-se já. Em todo lugar. Solta o dedo, cada música não. Criatividade no seu rádio. Espaço Livre. Quer que eu tire um daqui? Tirar um. Mas aí ela manda pra gente as coisas. Aí você não tem o fundo da arte da guitarra. Vamos fazer uma NX0. A estreia do Viva Vida mandou mensagem, hein? Viva a vida? Ela vai começar. Será que é bom de Diego? Todo mundo que tá aí ouvindo. Primeiro que ele tá fazendo Diego no programa para a Sucina da Mansão de hoje, para nós que ainda mais. Ô Diego, você consegue aparecer? Tipo assim. Estão aparecendo? Foi deitado, mas. Tem que ser, velho. Aqui é bem confuso. Oi? Você marca a gente também. Deixa eu ver, Rogerinho. Mas é isso. Aquela Tem Gafuãs, tem o meu notebook, eu estou muito bem, obrigado por ter ajudado na cidade, né? Se chegar o arquivo tem PDF, se chegar na cidade ali, se você qual canal posso criar meu currículo lá. Esses dias eu Jadir, você trabalhar só de nosso play. Ela quer falar do evento lá. Ela falou que esse tinha muita chamada depressão.
lá? Ó, eu quero ver a explosão, tá? E aí, pessoal, voltamos aqui, sexta-feira com o Diego Dias aqui no Espaço Livre, Rádio Itajubá 107.7 FM, a primeira da cidade. Agradecer a todos os ouvintes que estão aí e falar pro pessoal que hoje a gente está fazendo um sorteio de bolo de pote aqui no Espaço Livre, tá? Uma parceria com a minha amiga, a Pamela Félix. Ela tá com um novo empreendimento dela aí, Doce Félix. Estamos juntão, Pam. Obrigado pela parceria, né? Então vai rolar esse sorteio e para você concorrer, né, a esse sorteio de bolo de pote, você precisa mandar uma mensagem para cá, para o WhatsApp da Rádio Itajubá. Então o WhatsApp é 3623-1333. Você vai mandar sua mensagem falando assim, ó, quero um bolo de pote Doce Félix. Joia? Quero um bolo de pote Doce Félix. Já tem gente mandando mensagem aqui, tá? Vai ser interessante fazer esse sorteio. Vamos fazer o sorteio no finalzinho. Estou anotando os nomes certinho aqui, tá? E a Pam mandou uma mensagem aqui pra gente já, ó. Bom dia, Diego, todo mundo que tá aí, os ouvintes. Primeiro, queria parabenizar o Diego pelo programa, por levantar assuntos relevantes, como o de hoje, e pelo lançamento de Natureza. Obrigado, Pam, que tá linda demais. Além disso, agradecer pela parceria com o Doce Félix. Quem ainda não conhece, o arroba, gente, importante, tá? Segue lá a Pam no Instagram, tá? Doces da Félix, tá joia? A gente fala Doce Félix, né? Porque como ela tá fazendo os adesivinhos, mas o arroba é Doces da Félix, F-E-L-I-X, tá joia? Félix com X no final. Vem conhecer e experimentar nossos bolos de pote, deixar sua cesta mais doce, garantir um bolinho pro fim de semana e bora participar do sorteio. Então é isso, gente, manda lá. Quero um bolo de pote Doce Félix, manda para 3623-1333 para você concorrer, tá joia? Muito legal, gente, fazer essas parcerias com o pessoal aí, fazer esses sorteios. Em breve espero sortear mais coisas, tá joia? Vou falar sobre uma notícia aqui que é importantíssima e gerou um furor hoje, essa semana, né, entre os fazedores de cultura daqui de Itajubá. Então, a gente estava muito preocupado, né, quem faz, quem já mandou, né, projetos, assim, tentou se inscrever para a PNAB, né, que já teve um ciclo da PNAB. A PNAB, para quem não sabe, é Política Nacional Aldir Blanc, que fomenta vários trabalhos, desde fonogramas até clipes, enfim, né, filmes, curta-metragens, oficinas, né, e é um dinheiro muito bacana que vem para o município e ajuda muitos fazedores de cultura, e a gente está entrando num segundo ciclo agora, né, e os fazedores de cultura essa semana, queria até parabenizar todo mundo que se organizou para fazer um abaixo-assinado lá, né, nos grupos de WhatsApp. Estava bonito o movimento, achei legal, importantíssimo, e eu acho que assim, para fazedores de cultura de uma cidade pequena igual Itajubá, a luta nunca para, né, então a gente precisa sempre estar antenado se isso está acontecendo. Então, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, instituído pela Lei 14.399 de 2022, inicia seu segundo ciclo de repasses, e o prazo, né, para adesão é até dia 26 de maio para que os estados, municípios e o Distrito Federal enviem seus planos de ação por meio da plataforma Transfere.gov. E a PNAB, né, prevê o repasse anual de 3 bilhões aos entes federativos, né, até 2027, totalizando 15 bilhões em investimentos no setor industrial, setor cultural, desculpa. Para acessar os recursos, né, do segundo ciclo, os entes devem comprovar a execução de pelo menos 60% de recursos recebidos no primeiro ciclo e demonstrar contrapartida financeira própria para a cultura. Então, é importante falar isso, né? Os municípios que tiverem a fim de entrar no segundo ciclo da PNAB, eles têm que dar uma contrapartida financeira também. Então, alô Rodrigo Vieira aí, novo mandato aí da prefeitura, né? A gente espera realmente que a gente faça essa adesão, né? Tem muitas pessoas com muitos projetos bacanas para mostrar, e eu estou aqui com a minha amiga Flávia Oliva, que vai falar um pouquinho sobre a oficina de aquarela dela, que vai ser realizada aí, né, nos próximos fins de semana. Vou deixar a Flávia falar. Flávia, se apresenta pra gente, por favor, fala um pouquinho. Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu fui contemplada na Lei Aldir Blanc do ano passado, e esse ano eu vou executar o meu projeto, que é a oficina de aquarela para a comunidade. Ele vai acontecer semana que vem, dia 24 de maio, num sábado, lá na Biblioteca Municipal, aqui em Itajubá, né? E vão ser 2 períodos de oficina, um na manhã, outro na tarde, das 10 ao meio-dia, e o outro da 1 às 3. É uma oficina aberta à comunidade. Você só precisa preencher um formulário do Google, que está na minha página do Instagram, oficinadeaquarela.penab,
Lá você faz a inscrição e ele é aberto à comunidade, mas ele tem vagas limitadas. São 20 vagas por turma e a turma da manhã ela já foi preenchida, todas as vagas já foram preenchidas, mas a turma da tarde ainda tem vaga. É uma oficina que ela tem um conteúdo mais introdutório, então eu vou apresentar um pouquinho sobre a história da aquarela, sobre técnicas básicas para você começar a pintar, materiais básicos também para você iniciar aí a sua jornada na pintura. E é isso. Esqueci então você falou o dia, falou tudo certinho. Dia 24 de maio. Inscrições. As inscrições elas são feitas através de formulário do Google, na minha página do Instagram, na página do projeto, que é o oficinadeaquarela.penab, P-N-A-B. Legal, gente. Segue já então a Flávia, né? Quer passar sua roupa pro pessoal também, Flávia? Eu sou artista visual, nem me apresentei. Isso. Eu sou artista visual e tatuadora e o meu Instagram profissional é flavia.olivatatu com 2 T's e 2 O's. E lá também eu estou divulgando a oficina e divulgo o meu trabalho pessoal também, quem quiser conhecer. Eu acho muito legal, acho muito interessante para você que gosta de tatuagem, gente. Eu tenho tatuagens da Flávia já, eu fiz uma tatuagem que inclusive eu mostrei lá no sítio Pé da Pedra pro Jax. Eu fiz uma tatuagem de um limão cravo, limão rosa, né? Tava lá no sítio Pé da Pedra pro Jax, lá pegando os limões para né? Um limão para levar para casa. Eu falei, nossa, limão, o Jax falou, né? O limão é bom demais, então isso aqui ó. Eu peguei e mostrei minha tatuagem que eu tenho com a Flávia. Você gosta? Não gosto, é tatuado, né? E, cara, trabalhos muito legais que a Flávia faz. Então segue lá, gente, flavia.olivatatu, né? E também das oficinas, né? Segue lá o @oficinadeaquarela.penab, tá joia? Eu sei que a Ju já fez, né, uma oficina de aquarela sua, não é essa pela Penab, mas outras que já estavam rolando, né? E ela foi lá e ela falou, gente, nossa, que delícia, vai ser totalmente relaxada. E aí tinha umas meninas também, né, que acho que a Fer Pedrezinha levou, ela né? Fez também, levou sobrinhos, levou as enteadas. E aí, assim, todo mundo, né, tipo, pessoas de várias idades, diferentes conhecimentos, assim, tudo e tal. Essa oficina que eu vou fazer na semana que vem, ela é para o público 12 anos mais. Ele ainda não é uma oficina para crianças, mas em breve terá também, vou formular melhor uma oficina voltada para as crianças, mas só para deixar aqui que é voltada para a população 12 anos mais. Mas ainda assim é um público amplo. Então, gente, é isso. A importância da gente falar sobre a adesão, né, da segundo ciclo da Penab. Assim, olha para você ver quantos projetos legais, né? Eu sei que o sítio Pé da Pedra também, né, já aprovou oficinas pela Penab. Inclusive aconteceu uma aqui que a gente divulgou aqui na Rádio Itajubá, que foi a oficina de capoeira. Fala pra gente, Laura, um pouquinho de como foi a oficina de capoeira lá. Isso mesmo, a gente conseguiu aprovar no ano passado, né, no primeiro ciclo da Penab, uma oficina de capoeira e meio ambiente. Foi muito legal, a gente fez ela no último sábado, agora 10 de maio, e foi muito legal, porque a gente juntou cultura e sustentabilidade, né? A gente fez um bate-papo lá sobre a história da capoeira, como que ela se conecta com a justiça climática, né? Porque a gente sabe que as populações periféricas, quilombolas, tradicionais, rurais, elas são mais afetadas pelas mudanças climáticas, né? Então a gente tem que ter essa resiliência, essa luta, assim como foi a capoeira também. E aí a gente fez uma caminhada ecológica pelo sítio, a gente falou sobre a preservação das nascentes, a gente falou, né, o tema principal foi a água, né? Que eu acho que a água é o principal recurso que a gente tem, né, que é indispensável para a gente viver. Então a gente fez essa caminhada, mostrou para o pessoal as ações que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para tratar essa água que a gente usa, né, como que a gente devolve essa água para o meio ambiente. E depois a gente também fez uns berimbaus, a gente viu como que faz, né, o professor Pancada, que foi o professor juntamente com o mestre dele, que fez com a gente. Eles fizeram uns berimbaus com cabaça, com bambu. Então a gente tocou um pouquinho dos instrumentos também, aprendemos a tocar um pouquinho dos instrumentos, fizemos um ukulele, depois uma roda de capoeira. Foi muito legal, assim, a criançada curtiu bastante.
E foi bem bacana juntar essas duas coisas, assim, né? Cultura e sustentabilidade, que eu acho que tem tudo a ver. Inclusive eu queria até, como artista, eu acho que a gente vê isso mais na ponta de lança, assim, mas a importância de uma lei de incentivo como essa, não só a nível aspecto cultural ou social e como que abarca as pessoas para um senso de comunidade, que é muito fundamental quando você está na sociedade no geral, né, cara? Você se sentir, se pertencer é uma coisa que faz a gente feliz de verdade. Todo mundo eu sei que tem uma comunidade, seja na igreja, seja no, enfim, fazendo qualquer tipo de trabalho, mesmo no lixo zero, esse senso de pertencimento é muito importante. E para além disso, esse tipo de iniciativa, ele tem um efeito multiplicador na economia, né? Porque movimenta muita gente, movimenta o cara que vai lá vender o seu trabalho, movimenta a pessoa que vende um carrinho de lanche, enfim. Essa lei de incentivo, ela não é só o dinheiro que é jogado e acontece um movimento bonito. É um movimento que faz a economia girar, faz as coisas acontecerem e de verdade traz reflexos para o município que você vive, para os jovens que estão aqui e para as pessoas que vão se educando a partir disso, se sentindo pertencentes de uma comunidade, certo? Então é bem bacana mesmo por esses motivos. Gente, para quem está ouvindo aí agora, entrou assim de sopetão, né? Eu estou aqui com o tema de hoje, é o que você faz pelo meio ambiente, certo? Estou aqui com o Sítio Pé da Pedra. Para quem não conhece o Sítio Pé da Pedra, lá do bairro Pedra Preta, é um puto trabalhinho isso aqui. O Sítio Pé da Pedra, do bairro Pedra Preta. Lá no bairro Pedra Preta, eles estão realmente, literalmente, no pé da pedra, né? Um lugar lindo, maravilhoso. E eles fazem várias vivências, né? Então eu já vi vivências, né, de até banho de gelo, né? Teve essa específica da capoeira, né, que foi aprovada pela PNAB, mas teve as vivências que eu já participei filmando em outras ocasiões também, que foi de barreamento, foi super legal, né? De bioconstrução. Barreamento, no caso, é, né, uma técnica utilizada na bioconstrução, né? Então, convido vocês todos para conhecerem lá, né? E estou aqui com o Lixo Zero também, né, que é um outro projeto que eu confesso que eu não tinha tanta proximidade, mas eu já tinha visto e já seguia no Instagram, né? Fala um pouquinho pra gente, Priscila, como é que surgiu o Lixo Zero, né? Surgiu dessa necessidade de, tipo assim, o que eu faço pelo meio ambiente? Com certeza, né? E fala pra gente como é que, né, aconteceu. Então, surgiu como muitos movimentos surgem, né, do incômodo. Então, aquele incômodo de ver para onde a nossa sociedade estava indo, né? Ver como é a nossa forma de consumo. E hoje em dia a gente trata muito, quando a gente fala, né, sobre lixo, vem na nossa cabeça, a gente vai resolver com reciclagem, a gente vai resolver, né, tratando dessa forma. Só que isso é mais uma forma de remediar um problema grave que, na verdade, a gente precisa tratar, a gente precisa prevenir ele, né? A reciclagem não é capaz de resolver o grande problema de resíduos que a gente tem. E aí, como eu já era muito inconformada com a nossa forma de consumo, queria fazer algo, sou mãe, assim como o pessoal aqui da Pedra Preta, então, né, que mundo a gente está deixando aqui para os nossos filhos? Eu vi até uma reportagem essa semana que essa geração vai ver muito desastre climático, então eu falei, bom, acho que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu sou engenheira ambiental, eu trabalho na área também, então, há 3 anos atrás eu fiz um curso que é de embaixadora Lixo Zero. Fui lá para Florianópolis, que é referência em gestão de resíduos, tem várias ações. E aí me conectei com muitas pessoas do país inteiro que já fazem várias ações, já tem várias iniciativas muito bacanas. Falei, bom, acho que eu vou tentar levar isso lá para minha cidade. E aí eu criei esse movimento, né? Chamei o pessoal para se unir comigo. E a gente sempre conseguiu reunir uma galera que quer também. E isso é uma coisa que, assim, me deixou muito feliz desde começar o movimento, porque a gente partiu de um incômodo, né? De uma insatisfação, de uma tristeza. Mas é muito massa ver quantas pessoas querem fazer direito, quantas pessoas querem melhorar suas ações. Muitas vezes elas não sabem como fazer, mas existem pesquisas que dizem que 90% da população quer ter hábitos mais sustentáveis, né? Às vezes a gente não sabe como fazer, mas a galera tá assim consciente que a gente precisa melhorar. Exato. Eu às vezes fico sempre pensando, pô, tem uma música que fala com o resto, eu sou professor de biologia, né? Apesar de não estar atuando hoje como professor de biologia. Mas eu sempre fico pensando o que eu posso fazer a mais pelo meio ambiente, né? Porque às vezes eu estou fazendo uma coleta seletiva em casa, tá legal, tá funcionando, você conseguiu lá, né, através do município, assim, ver, nossa, estão fazendo certinho, estão fazendo o recolhimento da coleta certinho. Mas aí eu fico sempre pensando, pô, eu poderia fazer uma composteira, né? Igual outras épocas eu já tive, hoje eu não estou fazendo, sabe? Então eu fico sempre naquele, sabe, matutando o que eu poderia estar fazendo, né, de melhor, assim, para o meio ambiente, ou com mais frequência e tal.
E é legal você falar isso, que existe essa consciência, a galera que procura os movimentos, né? Então o ouvinte aí da Rádio Itajubá que está ouvindo a gente agora, né? E de repente quer se engajar com algum movimento aqui da cidade, estamos com 2 movimentos super bacanas aqui para o Sítio Pé da Pedra e o Lixo Zero, para que você procure, siga no Instagram, tá? Vou chamar um comercial rapidinho aqui que a gente já está a 11h40 agora, tá joia, Rogerinho? Vamos lá? E logo a gente continua o nosso bate-papo aí. Mande mensagem no 3623-1333, tanto para falar com a gente sobre o tema meio ambiente ou também para concorrer o bolo de pote Doce Félix aí, beleza, gente? Quer se diferenciar ainda mais no mercado de trabalho? Destaque-se com a Uninter e conquiste o diploma respeitado de verdade. Faça uma graduação à distância com até 80% de desconto na mensalidade e descubra o tamanho do seu potencial. Para você que já é formada, faça 2 pós-graduações à distância pelo preço de uma. Invista na sua carreira com a melhor EAD do Brasil e vire a chave para transformar o seu futuro. Inscreva-se já. Mas tá no fechado de esse problema tipo, não é só, mas tem que fazer isso com o ouvinte, assim, falar pode crescer, fazer aqui, isso, ele vai desdobrando as coisas. De maior nível de poluição que acontece. E aí, pessoal, voltamos agora com o Diego Dias. Estou com o Diego Dias aqui no Espaço Livre. Acabei assustando os convidados aqui que estavam conversando enquanto estavam no comercial. Mas é isso, gente. É uma loucura aqui. Rádio é um negócio sensacional, muito louco também. Tá? Vou passar aqui um áudio do nosso amigo Luiz Fernando aí, que também tem um projeto aprovado pela PNAP que vai acontecer agora nesse sábado, beleza, pessoal? Você libera pra mim, Rogerinho? Tá liberado? Olá a todos. Aqui é o músico Luiz Fernando, da cidade de Itajubá. Venho aqui divulgar e convidar vocês a comparecer nesse sábado, a partir das 17 horas, na Praça Central de Itajubá, Tedomiro Santiago. Eu vou apresentar o meu projeto Diversidade Tropical, um projeto aprovado na Política Nacional Aldir Blanc. Nesse projeto eu irei fazer a interpretação singular de clássicos do Clube da Esquina, samba rock, pop rock anos 80 e os clássicos do shot nordestino. Estão todos convidados. Até lá, hein? Um grande abraço. É isso aí, gente. O LF, para quem não conhece, músico daqui, né? Eu chamo ele de LF, mas Luiz Fernando, que aprovou esse projeto dele aí, bem diverso, né? Porque vai do shot nordestino, pop rock, música, né, popular brasileira. Então, gente, se você estiver passando aí pela Praça Central, lá tem o Tedomiro Santiago, dá um pulo para prestigiar aí a apresentação do colega, beleza? Tô aqui com a Fernanda Luz também, que tá mandando aqui, né? Mandando um salve aí, falando, ó, quero ganhar o bolo. O pessoal não fica esperto, né? Então... eu fiquei aqui, a Priscila não perdeu tempo também. A Priscila tá aqui e já tá mandando mensagem. Ninguém falou que não podia, né? Exato. Ninguém falou que não podia. Exatamente. Então, gente, voltando no assunto aí, né? O que você faz pelo meio ambiente, que a gente tava conversando, eu com a Priscila, né? Sobre o que a gente poderia falar aqui. Assim, eu tenho aquela preocupação com o banho, sim. Sabe? Quando a gente entra no banho, assim, igual a Laura falou, né? Porra, a água é um bem natural, assim, tão precioso, né? Um dos poucos que a gente ainda tem contato, né? Porque muita gente é privada do uso da terra, né? Não tem terra para, né? Que possa chamar dela, para ela interagir. E a água a gente ainda tem, né? Gratuitamente, assim. O Jacques está aqui, também a gente está mais ou menos gratuitamente, né? A gente não é tão gratuito assim, né? Tem as taxinhas aí que a gente paga, né? Mas às vezes a pessoa se acostuma com a água tratada, igual a gente estava falando com o Jacques, não é uma coisa tão banal, assim,
né? Pô, todo mundo tem água em casa, né? A gente se acostuma a abrir a torneira e sair água. Exato, abriu a torneira e saiu água no Brasil. Você nem sabe de onde vem aquela água, o trabalho todo que deu para chegar em casa. Fala mais próximo, já, quando você fala. E além disso, a gente joga tudo que é rejeito, a gente joga na água. Então é um ciclo que não fecha a conta. Não fecha a conta. E assim, né, eu com essa preocupação minha, né, do que fazer a mais pelo meio ambiente, né, e tal, eu resolvia atrelar uma coisa a outra, né. As minhas músicas agora, a partir de hoje, sempre que eu lançar a música, que a gente tem como um filhinho, né, Martinho? Toda vez que a gente nasce uma música nossa, assim, é um filhinho que você colocou no mundo, assim. E eu falei, cara, eu tenho que mudar meus hábitos práticos, sabe? Cada um pode fazer o que puder, o que tiver ao seu alcance, né? Então, assim, não é pra também ficar neurado, né? Porque, pô, não, tem que tomar um banho rápido aqui, senão eu vou acabar com a água do mundo. Não é isso também, né? Eu falei que já ia ser um tema polêmico, né? Vou eu aqui falar de sustentabilidade e falar pra galera que não é pra tomar banho rápido. Porque eu, de fato, não sou muito a favor disso. Eu acho sim que a gente tem que ter consciência, né? Tem que valorizar aquela água que sai da nossa torneira, do nosso chuveiro. Aquilo lá é talvez é o nosso ouro mais precioso hoje. E eu acho que a gente tem sim que valorizar. Mas existem tantos... Eu acho que a gente precisa olhar pra água, talvez, para um outro ponto de vista, sabe? Talvez se preocupar um pouco menos com aquele banho relaxante, com aquela água que cai no nosso corpo, e se preocupar mais com que água que a gente está devolvendo ali para o nosso encanamento, para o nosso esgoto, né? O que a gente vai passar no banho, se a gente vai se encher de toxina, de químico ali, devolvendo um esgoto horrível? Será que o que a gente consome, né? Não estamos devolvendo um esgoto que vai ser muito mais difícil de voltar uma água limpa do que simplesmente a água que a gente coleta? Claro que a gente tem que ter consciência, né? Não vai abrir a torneira lá e ficar lavando seu carro 3 horas seguidas. Exatamente, mas só para a gente ter uma ideia, uma questão básica, assim, né? Uma garrafinha de água que a gente compra na rua, a gente precisa ter muito mais consciência com aquela garrafa que vem em volta da água do que a própria água que a gente compra. Uma garrafinha de 500 ml de água, a gente gasta 3 litros para se produzir. Então eu acho que a gente precisa se preocupar um pouquinho mais com o que a gente consome, né, com a água que a gente devolve, do que o nosso banhinho precioso. Exatamente. Nessa perspectiva de como eu posso devolver algo legal para o meio ambiente, eu tentei fazer essas duas coisas. E aí eu estou num projeto como o Jax, assim, que eu nem tenho divulgado tanto ainda na minha rede social, mas eu vou fazer, né, ele bem divulgadinho. Já peguei várias imagens lá no sítio Pedra Pedra, que é um projeto de reflorestamento, assim. Toda vez que eu lançar meu som, então eu nem coloquei meta, na verdade, sabe? Tipo assim, porque tem aquele negócio, a cada 1000 plays vou plantar 10 árvores, sabe? Eu não quero meio que especificamente colocar essa margem, sabe? Eu quero plantar o máximo de árvores que eu conseguir, né? Pra comemorar um lançamento de uma música minha, sabe? Então, eu fui lá com o Jax, a gente já plantou, né, umas mudas de limuva, né, dela? Tinha umas mudas lá que o Jax colocou no reciclável, assim, né, na garrafa PET. E era semente de uva, mas nasceu o pé de limão. Aí a gente começou a chamar de limuva lá, e a gente plantou as limuvas lá. Vamos ver se nasce uva ou limão, né, Bela? A gente não sabe ainda exatamente um limão docinho igual uva. Limão docinho igual uva. Mas o importante é falar que também o Jax ele tem já esse projeto de reflorestamento, né, Jax? Através do sítio Pedra Pedra. A gente participa ainda, né, de vários planos de reflorestamento lá no terreno nosso. Começamos em 2018. Cercando as nascentes, primeiramente, cercando as nascentes, e plantamos cerca de 1.200 mudas naquela época. E depois fizemos um outro plano de reflorestamento com o DNC, e para crédito de carbono, uma geração de crédito de carbono. E aí plantamos cerca de 1.100 mudas, e temos mais 1.200 mudas que chegaram agora. Depois que parou de chover, nós não vamos plantar agora, nós vamos esperar voltar a chover para a gente poder plantar e não perder muita muda. E eu trouxe até aqui um resumo, um mapinha que eu fiz aqui, só para a gente ter uma noção do plantio lá. Já foram plantados até hoje cerca de 2.300 mudas lá no nosso terreno, e já tem mais 1.200 lá esperando para voltar. Quando voltar a chover, nós vamos plantar. E estamos sempre plantando. Eu e a Isabela, a gente pega garrafa PET, corta, usa filtro de café velho para fazer a base, colocar a terra, usa
composto orgânico que a gente mesmo produz, né, e fazemos mudas lá nossas também. Além desses programas de florestamento, a gente já fez mais de 1.500 mudas lá em casa também. Uma alegria, né? Quando a pessoa fala assim, a gente já plantou mais de 1.500 mudas. Eu não sei exatamente o território que isso ocupa, assim, né, mas eu fico na minha cabeça tentando imaginar, né, como o melhor sentimento possível, assim. Tem até um documentário legal que eu vi esses dias do Sebastião Salgado, né, fotógrafo e tal, chama Sal da Terra, um negócio inspirador para esperança mesmo, cara. Pegou os hectares que tinha da família lá, era uma terra, entre aspas, arrasada, assim, já tava, o solo estava muito erodido, tinha muitos problemas. Aí quando o pai dele faleceu, ele chegou lá e falou, cara, eu acho que eu quero deixar como herança aqui a minha terra que meu pai deixou para mim, revitalizar isso aqui tudo. E ele começou a reflorestar com Mata Atlântica, com mudas, né, naturais da Mata Atlântica, etc. Então, começar a fazer isso, cara, é um negócio muito bonito, assim, vocês estão realmente parabéns por fazer isso. Eu queria até lembrar aqui que a gente participou de programas, que são programas, né, do governo estadual, junto com a Copasa e da Prefeitura de Itajubá também, que fornecia as cercas, né, os morões para o cercamento das nascentes e também as mudas. E aí esse outro programa que a gente participou também, que é do Mercado Livre, junto com a TNC, que é uma ONG que chama The Nature Conservancy, e eles também estão querendo neutralizar a pegada de carbono. Então eles fizeram um projeto bem grande em toda a Mantiqueira aqui, pegando os 3 estados, São Paulo, Rio e Minas, e estão fazendo, juntando todos esses produtores que querem reflorestar num grande projeto para ter até crédito de carbono depois. Então são iniciativas que é importante a gente divulgar para elas terem continuidade, né? Que a gente fez no nosso sítio, mas não é só a gente, outras, né? Tem todo o nosso bairro também, tem outras pessoas. Lá no Ramalhete, onde eu estou morando, perto do Matinho mora também, tem um sítio lá também que tem uma plaquinha do Mercado Livre. Aqui nós plantamos tantas mudas. Itajubá conseguiu bastante gente aderir nesse programa, sabe? E tem que outros estados, então é importante a gente divulgar para outras pessoas também conscientizarem e quererem participar. Programa em andamento. Ó, um amigo de vocês aqui, ó, mandar um abraço ao programa de entrevista sobre o meio ambiente. Parabéns aos amigos Jacques e Laura do Pé da Pedra, um lugar fantástico que pude conhecer. Recomendo a todos conhecerem esse fantástico local de convivência com a natureza. Meu nome é Alessandro Buzas, repórter fotográfico residente no Rio de Janeiro. Abraço forte aos integrantes da Rádio Itajubá, ficarei antenado com essa fonte preciosa de informação. Sebastião Salgado, grande informação sobre sua história. Sebastião Salgado é o fotógrafo também. É um ídolo. Sim, muita gente gasta tanto no campo de fotografia quanto no campo ambiental. Legal. Obrigado, Alessandro, você estava ouvindo a gente aí. O Alessandro, ele esteve lá em casa, ajudou a gente a começar a construção da piscina natural que a gente tem lá. Ele ficou 2 meses morando em casa e ajudou a gente numa parte da obra. A obra durou 1 ano. É legal falar que ele ficou 2 meses e quando eu fui, eu vi pessoas de outros países lá no sítio Pé da Pedra, né? A Saia, que eu não lembro exatamente de onde ela era, mas assim, vocês têm esse projeto do Worldpackers, né? De receber pessoas voluntárias, né? É isso, bem legal. É uma plataforma que chama Worldpackers, para quem quer viajar com propósito, né? Gastando menos, que você troca horas de trabalho por estadia e alimentação. Aí no nosso caso lá, né, a gente tem alimentação, café e almoço, e a pessoa trabalha com a gente lá, aprende sobre bioconstrução, sobre agrofloresta. Então é uma troca bem legal, está sendo muito legal. Tem mais de 150 países essa plataforma, para quem gosta de viajar, é muito legal. Você conhece várias pessoas, troca de cultura, já foi pessoas de vários países. Alemanha, Inglaterra, Colômbia, Espanha, e do Brasil também, Rio Grande do Sul, Ceará, Brasília, Santa Catarina. Então, assim, muito legal essa troca, está sendo bem legal. E dá esse refresco também, igual a Priscila estava falando, de ver pessoas que também estão interessadas, né, em fazer diferente. Exato. E preocupados mesmo em fazer alguma coisa com o meio ambiente. Eu sei que o Jacques está nessa ideia, né, do projeto de reflorestamento e que ele tem sempre uma continuidade. Então eu já falei aqui que eu estou firmadão aí com esse projeto, estamos junto. Só que nesse momento, né, Jacques, é importante a gente falar que a gente está chegando no período de estiagem. Então a partir de maio, né, chega junho e julho,
a gente tem a seca das chuvas, né? Então não é o melhor momento, não é um momento apropriado para que se faça o plantio das mudas. Então a gente tem que esperar o período próprio, né, para a gente fazer isso nos períodos de chuva ali a partir de dezembro, né? Não, até antes, a gente pode começar a plantar lá para outubro. Se as chuvas adiantarem, em setembro a gente já pode começar a plantar. Nós recebemos atrasados, quase 2 anos atrasados, nós recebemos as mudas para plantar na parte do Topo do Morro, que é a parte do Ricardo. As mudas chegaram no final de março e eu plantei algumas que estavam mais próximas da casa, uma parte que tem mais água, e deixei as outras guardadas para a gente esperar esse período de chuva para não perder muita muda, né? Porque são mudas nativas da Mata Atlântica, né? Todas elas, tem algumas frutíferas também que são nativas brasileiras, né? Pitanga, jabuticaba, algumas frutas assim, mas elas são mudas ainda, né? Então elas precisam de um cuidadinho. Elas não conseguem sobreviver a uma estiagem forçada. Assim. Exato. Então eu acho que é importante isso, assim, tipo, pessoal, do Lixo Zero, eu queria saber, porque assim, quando eu chamei esses 2 grupos, eles já se conheciam, e eu não sabia que eles se conheciam. Eu falei, que legal, Priscila vai. E aí vai, então vocês já se conhecem e tal. Então vocês já fizeram, tipo, já teve atividades juntos aí? Fala pra gente. Sim, a gente teve uma ação bem legal em comum, que a gente fez a limpeza do Rio Sapucaí ano retrasado, perdão. E rolou também o plantio de mudas nativas, foi bem bacana. Esse ano a gente tem que fazer novamente em outubro, né, que é a Semana Lixo Zero Mundial. E aí a gente até tem uma lei aprovada na prefeitura que o município se dispõe a nos auxiliar de alguma forma durante essa semana. E aí a gente está se organizando para conseguir fazer várias ações. Vamos fazer esse negócio ficar gigantão? Vamos fazer. Eu me proponho. Porque daí a gente faz uma semana em outubro, aí o Jacques já falou que outubro, né? Se Deus quiser vai dar para começar a plantar muda, a gente faz um negócio megalomaníaco. Isso aí, é bom a galera acompanhar, seguir lá, que a gente vai ter muito projeto até outubro. A gente quer fazer também ações nas escolas, a gente quer fazer ação de composteira doméstica com o pessoal. Então, o Instagram também. É verdade, vocês falaram do arroba do Instagram? Então o arroba é itajubá.lixozero. Exatamente, itajubá.lixozero. Quem puder seguir lá, ajudar essa iniciativa, é um negócio que a gente faz em senso comunitário mesmo, para fazer uma pequena mudança aqui, que no fim das contas fica grande a nível de município, cara. Então, quem puder ter essa adesão vai ser muito legal para a gente fazer o negócio acontecer. Eu queria falar um pouco, vocês pegando o gancho aí de compostagem, vocês falaram, né? A gente tem uma estatística que cerca de metade do lixo produzido é orgânico. Exato. E para nós que praticamos a permacultura, isso não é lixo, isso é adubo. Exato. Né? Então a gente faz a compostagem e usa nas nossas mudas o próprio lixo orgânico que a gente gera. E na composteira nascem as mudas também. Já começa a nascer. Na própria composteira já nascem várias mudas, né? Alguma semente que foi jogada ali, eu recolho as sementes todas e saio plantando. Eu desde criança, eu sou coletor de semente e dispersor de semente. É uma coisa que está no meu modo de vida. Eu sempre, como uma fruta, eu guardo a semente e dou um jeito de plantar ela em algum lugar depois. Ô, gente, estamos encaminhando para o final do programa, é rápido, né? Dá para falar muita coisa, mas ao mesmo tempo é rápido, é uma doideira, né? Meio antagônico. Mas queria saber de vocês, dos 2 projetos, se vocês têm algo para já, assim. Eu sei que o Lixo Zero fez agora uma discussão muito bacana lá no Goma, né? Juntou o pessoal lá no Goma para fazer uma discussão e tal. Tem alguma coisa em vista que ainda, né? Ou não, a gente... A gente tem muita coisa em vista, tem muito projeto, muita coisa assim sendo elaborada, mas estamos indo com calma, né? Como eu falei, lá em outubro, acho que vai ser a maior ação do ano, mas a gente está trabalhando, por exemplo, o Papo Verde, que é um encontro mensal que a gente faz para discutir algum tema importante. Esse último a gente teve a presença de vários catadores de resíduo aqui da cidade e foi muito bacana. Eles, inclusive, vou aproveitar aqui o espaço para deixar um alerta para a população, para quem puder, né? A gente sabe que vai ter ali latinha de alumínio, esses produtos que têm algum poder de reciclagem. Tem gente que vai lá, vai pôr a mão no seu resíduo, vai pôr a mão no seu lixo ali fora. Então tenta separar, não joga cocô de cachorro junto, não joga papel higiênico, absorvente.
tenta separar, tenta respeitar esse pessoal que está fazendo um trabalho super bacana pelo meio ambiente e não é reconhecido. Então, esse último Papo Verde foi muito bom para a gente ter consciência disso, ter consciência que tem gente ali trabalhando e a gente não vê. E temos outros projetos aí, temos um projeto de compostagem doméstica. A gente, a princípio, começou com nós mesmos, né? Então, o próprio pessoal ali do coletivo começou a fazer sua compostagem dentro de casa para a gente fazer um test drive, coletar os desafios. E já a gente vai soltar isso para a população, porque é bem o que o Jacques falou, né? Isso aí é quando o resíduo orgânico vai para o aterro sanitário, ele produz um gás muito tóxico, né? Que é o metano, que é 21 vezes mais tóxico do que o gás carbônico. Então, olha só a gente parar de destinar ele para o aterro e jogar ele no local correto, que é devolver para a natureza, a gente tem ali um composto rico, né? Um composto que vai facilitar a vida a se manter. Então é isso, a gente está com vários projetos e legal. Sigam lá. Sigam lá então, gente, Itajubá.lixo0 para todos esses projetos aí. Se você tem vontade, né, de conhecer e fazer mais coisas sobre o meio ambiente, essa galera vai te ajudar. E segue também o... Deixa eu só deixar uma frase aqui para as pessoas pensarem. Pode deixar, vai. O ser humano é o único ser vivente que gera lixo. Na natureza não existe lixo. O resíduo de um é o nutriente de outro. Exato. Reciclado. Durma com essa. O ser humano é o único ser vivo que gera lixo. E dito inteligente também. Dito o ser racional. Exato. Gente, estamos caminhando para o final aqui. Eu preciso fazer agora o tal do sorteio do bolo de pote. Agradecer de novo então a Doce Félix e a Pan. E o pessoal está mandando mensagem aqui. Várias pessoas mandando mensagem. Juliane Mendonça que mandou: bom dia, Diego Dias. Quero participar do sorteio do bolo maravilhoso da Doce Félix. Quero ganhar um Doce Félix. Pessoa empática, né? E parabéns pela música nova, maravilhosa, obrigado. Oração em forma de música, muito obrigado. Várias pessoas mandando mensagem aqui. Tem também aqui, ó, achei aqui, Rogerinho, o Viva a Vida aqui que você estava falando. Vamos colocar um áudio aqui do Viva a Vida, que é um jantar beneficente que vai acontecer lá na sede do Xande Campestre. Tá joia? R$150 por pessoa, mas tem degustações de vinho e tal. Vou soltar o áudio aqui. Bom dia, Celinha. Bom dia, Rogerinho. Isso aqui não é não. Tá errado aqui, Rogerinho. Bom, enfim. Fica de olho aí então no jantar do Viva a Vida, 7ª Noite Cultural Beneficente Viva a Vida Itajubá, nessa sexta-feira, dia 16, e restam poucos convites, R$150 o convite, é beneficente, tá joia? E com Beto e Banda, Clecinho, né? Noite Cultural Viva a Vida, beleza? E agora vamos fazer aqui o sorteio do bolo de pote, gente. Vou contar aqui quantos participantes deu, e agora? Vamos ver. Ó, número 10, Larissa Stauffer. Larissa Stauffer ganhou aí o bolo de pote Doce Félix. Larissa, eu conheço a Larissa, ela mora inclusive lá perto da gente, Martinha. Vai ficar facinho de entregar para a Larissa o bolo de pote Doce Félix. E agradecer a Doce Félix pela parceria. Obrigado, gente. Quem quiser fazer mais parcerias aqui com o Espaço Livre Rádio Itajubá, é só mandar uma mensagem, tá? Que a gente vai desenrolar isso aí. Estamos precisando, inclusive, né, de mais patrocinadores. E lembrar por último aqui agora também a oficina, né, da PNAB de aquarela da Flávia Olivo. Fala mais um pouquinho, Flávio, pra gente, só pra galera se antenar aí. Pô, a oficina gratuita, né? Uma atividade tão legal. Fiquem de olho nas redes, sigam o Instagram da oficina de aquarela.penab, e mesmo que não participem dessa, divulguem, porque, como o Diego falou, é um projeto gratuito e aberto à população de Itajubá, maior de 12 anos, então não é sempre que a gente tem uma vivência assim, ofertada gratuitamente, então aproveitem que, né, está tendo essas movimentações na cidade, não só minha, da minha oficina, mas da apresentação do Luiz Fernando no sábado, porque além, né, do incentivo estadual, federal, com essas leis que incentivam a cultura, é bom a população estar ali, né, dando esse gás pra gente, pra valer a pena, assim, pra gente ver esse retorno chegando até a população e a nós artistas também. Então, sigam a página da minha oficina, sigam o meu trabalho pessoal também, e é isso. É isso.
Escutem Escuta Natureza. gente. Escuta Natureza, chega lá. Se você gostou muito da música, vai lá no Instagram, me chama. Eu adoro conversar sobre a minha música, eu adoro quem tem percepções sobre a minha música. Querem deixar mais um último recado? Deixar os arrobas aí que eu acho que é importante. Sim, sigam lá a gente, @pé da pedra, pé underline da underline pedra. 2 underlines, né? E quem quiser escutar a Natureza lá na Natureza, está convidado também. Vamos fazer uma atividade lá da Natureza? Vai ser o clipe vai sair hoje. Esqueci de falar disso. O clipe vai sair hoje e também vai ter um sorteio de camiseta minha para quem fez pré-save da minha música, que eu vou fazer lá no meu Instagram. E o clipe sai hoje e eu quero inclusive levar meu clipe para os lugares, sabe? Tipo, acho que é legal fazer, né? Assistir o clipe e tal, fazer uma roda de conversa e tal. E ele é muito marcante, assim, muito emocionante. Quero falar bastante sobre esse clipe aí ainda, e seria muito legal se a gente tivesse alguma atividade lá no Pé da Pedra e eu pudesse levar ele. Vamos fazer uma oficina de compostagem lá. Bora! Cara, tô tão feliz, velho, que vai ser muito massa. Esse ano eu tô com uma expectativa muito alta sobre ele e conectando muitas pessoas, né? Porque, querendo ou não, esse canal aqui da rádio, de trazer pessoas, eu tenho cada vez mais conectando pessoas quando sai para filmar, por exemplo, né? Nesse caso, a Andressa do Coletivo, né? Eu faço alguns trabalhos de filmagem para eles e a gente foi filmar esses dias o Catatreco, que inclusive fugiu aqui, né? O Catatreco é muito importante aqui em Itajubá, porque é um serviço da prefeitura para lixos eletrônicos, esses lixos que não tem destinação, assim, né? Então, tem a destinação própria aqui, que tem os ecopontos. Não sei o número do Catatreco aqui de cor para falar para o pessoal, mas tem o Itajuzap agora, vocês estão sabendo? Que agora tem o Itajuzap, que é o serviço da prefeitura de WhatsApp. É um serviço que qualquer dúvida você pode mandar lá, eles vão te encaminhar da melhor maneira possível. Então, no Itajubá nas redes, né, que é o Instagram da prefeitura de Itajubá, vocês com certeza conseguem arranjar lá o telefone do Itajuzap para conseguir, né, se linkar aí ao Catatreco, que é importante a destinação correta de outros materiais, né? Lixo eletrônico às vezes é um BO, né? Para fazer a destinação correta. É um BO, polui muito quando vai para o lugar errado e tem um valor agregado muito bom para os catadores revenderem. Então, é legal utilizar esse serviço sim. E tem um coletor lá na Unifei, né, do lixo eletrônico. Legal. Então, quem também pode levar lá no Unifei. E também vamos cutucar lá, então, Itajubá nas redes Itajuzap sobre a coleta seletiva aqui na nossa cidade, né? Cadê a coleta seletiva? Vamos implementar, né, pessoal? Alô, Itajubá na rede. Exatamente. Vamos bater nessas teclas aí, né? Porque a gente tem vários desafios ainda a cumprir, né? Assim, não é legal que a gente, né, fique esperançoso com esses movimentos nossos, né? Mas é bacana que a gente também bata no ponto certo ali e tal e cobre, fiscalize também, né? Para terminar aí, gente, então, ó, falando agora sobre o Viva a Vida de novo aí, 7ª noite beneficente, um convite individual de R$150, tá? Mas ó, shows com Clecinho e Amigos, Beto e Banda, Sérgio Silva, Bosco e Aranha, tá joia? É uma noite beneficente aí lá no Xande Campestre, é hoje, dia 16 de maio, sexta-feira, às 8 horas, tá joia, gente? Se quiser aí algo para fazer que seja beneficente, estão convidadíssimos, tá joia? E é isso, estamos se despedindo aí. Muito obrigado meus convidados de hoje. Fico feliz de ter recebido vocês. Obrigado, Rogerinho da técnica. E até o próximo Espaço Livre da sexta-feira aí que o Diego diz. Gente, abraço a todos os ouvintes. Tamo junto. O Alexandre depois me passa o Instagram dele. Tem Instagram dele. Ele tá mandando aqui que ele queria. Pode vir para fotografar. Acho que é sobre a possível oficina de compostagem. Obrigado, meu amigo. Alô, meu amigo. Tudo bem? Ótima sexta-feira. Legal demais. Chegando por aqui. Com todas as informações das principais novidades do mundo da próstata. Meu recado foi dado na rádio. E aí, pessoal, salve quem esteve aqui, quem acompanhou. Valeu, obrigadão, tamo junto. Mais um Diego Diz aí na Rádio Itajubá foi completo.